Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 25 de abril, nosso texto está no livro de Números, no capítulo 2. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 74.600. Junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será o príncipe dos filhos de Issacar. O seu exército e os que foram contados dele foram 54.400. Depois da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. O seu exército e os que foram contados deles foram 46.500, e junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. O seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Elisaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. O seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão em segundo lugar. Então, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 40.500. Junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. O seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. Junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali. E Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, e assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam
cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Em Salmos, hoje o Salmo de número 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque os seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como grandes montanhas, e os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. E estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venham sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Hoje a gente encerra o livro de Eclesiastes com o capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres nas congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Então, nós vimos os nossos textos de hoje em Números. O Senhor posiciona os exércitos. E isso quer dizer que o Senhor tem uma posição para nós em seu exército. O Senhor tem um lugar específico para cada um de nós, quando nós marcharmos em direção à obra de Deus e na jornada da nossa vida. Então, não fique perdido. Não se coloque numa posição que não é sua. Descubra qual é a sua posição em Deus e você vai entender qual é o seu verdadeiro lugar. E isso vai trazer um senso de identidade em Deus que vai te ajudar muito a ver com clareza as coisas. Salmo 36, Davi diz que o manancial de vida está no Senhor. Nós precisamos desenvolver essa consciência de que todas as nossas fontes estão em Deus. É Ele que jorra, Ele é o manancial de vida, de cura, de perdão, de saúde, de paz, de prosperidade. Todas as nossas fontes estão no Senhor, que nós possamos beber dele.
Em Eclesiastes, capítulo 12, encerramos hoje o livro de Eclesiastes. Nunca perca de vista essa verdade, né? Ele fala: o fim de tudo é teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Nunca perca de vista essa realidade de que não tem nada mais importante, nem seu diploma, nem seu status, nem o seu cargo, nem coisa alguma que você possa conquistar nessa terra, nenhum legado, nenhum grande feito. Nada supera a importância de conhecer a Deus, servi-lo e reverenciá-lo com a nossa vida. Amém? Que a gente possa ter sempre o foco. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós trazemos diante de Ti esse dia, Te louvando e Te bendizendo pelo Seu amor e a Sua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos a descobrir qual é o nosso lugar, a nossa posição que o Senhor definiu para nós e que nós possamos marchar no lugar certo, bem colocados, bem posicionados, de acordo com o Teu plano e com a Tua vontade, porque sabemos que é neste lugar que o Senhor determinou onde nós teremos uma visão completa de tudo aquilo que é necessário para vencer as nossas batalhas. E também, Senhor, clamamos a Ti, ajuda-nos a entender que o melhor do nosso esforço, da nossa saúde, da nossa vida, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, deve ser dado a Ti, porque no fim de tudo, só terá importância o servir e amar ao Senhor. Nós precisamos, Pai, entender que Tu és a fonte de todas as coisas e que possamos beber dessa fonte em nome de Jesus. Amém. Shalom!